Todo método construtivo foi criado por algum motivo. E aí nesse vídeo vamos entender qual o motivo por trás de cada criação e desenvolvimento de um método construtivo, para de repente não é isso que você está precisando para construir a sua casa. Antes da gente falar aqui o primeiro método, deixa o like aí, é de graça, a gente fica extremamente feliz. O YouTube também entende que é um conteúdo legal, relevante, entrega para mais pessoas e dessa forma a gente se ajuda, não é isso? Deixa o like, se ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força pro Titi. E vamos para o primeiro método construtivo, que é tijolo ecológico. Esse é um método construtivo que está bastante hypado e vocês vão entender por quê. Porque existe a possibilidade de você mesmo produzir o seu próprio bloco. Porque basta ter cimento, areia, uma prensa e sol. E é por isso que ele tem o nome de tijolo ecológico, porque não precisa queimar a cerâmica, não precisa lenha, não precisa emitir CO2 na atmosfera, né? É um método construtivo bem simples, ele é meio que um Lego que você vai montando e por ele ser furado, você consegue passar ferragens por dentro desses orifícios para poder fazer ancoragem, para poder fazer a própria estrutura da casa. Também trata-se de paredes autoportantes, ou seja, eu não preciso de vigas e pilares, a própria parede é a estrutura. Então a ideia por trás desse método foi sim a sustentabilidade e também está sendo bastante hypado pelo fato de você mesmo poder produzir seu próprio bloco. Então a galera aí que é make yourself, que gosta de economia ao máximo, de eu vou ali fazendo meus bloquinhos, eu mesmo vou montando, é totalmente possível. Enfim, esse é um método construtivo que está bastante na moda e eu já fiz um vídeo sobre ele comparando valores, produtividade, e o editor vai deixar aqui no card e também na descrição, na ordem que a gente for falando aqui. Método construtivo número 2 é a construção em EPS, famigerada casa em isopor. Esse método construtivo também está sendo bastante disseminado, muita gente vem no meu WhatsApp perguntar sobre esse método, se é válido ou não. Bem, antes de mais nada, o EPS é sim um tipo de isopor, mas é um isopor de engenharia. Assim como tem plástico para fazer bacia, tem plásticos de engenharia que aguenta bala, por exemplo. Então o isopor de engenharia, que é o EPS, ele tem propriedades para serem utilizadas na construção. Tem mais resistência, não propaga chama. E esse método ele foi criado para rapidez, reduzir a produção de resíduo sólido, facilitar a infraestrutura como um todo. E como é que ele é formado? Vem peças modulares em EPS e essas peças são encaixáveis, elas vão se encaixando umas nas outras e ele foi criado para velocidade e leveza. Então me abre possibilidades de subir novos pavimentos, uma estrutura existente que não estava predisposta a subir um outro pavimento. E se você vai construir uma casa do zero, você vai ter uma economia muito interessante aí na estrutura como um todo, né? Porque além da fundação poder ser mais simples, ou seja, a distribuição de carga no solo é mais leve, as paredes também são autoportantes. Como que funciona? Depois que eu modulo toda a casa, eu venho com uma tela de aço e depois eu reboco com um micro concreto. E dessa forma é como se a casa inteira virasse um pilar. Por quê? Porque está concretado. E por incrível que pareça, essa metodologia já é bastante utilizada há centenas de anos. Por exemplo, em Portugal, eu já fiz um vídeo sobre EPS e muita gente reportou nos comentários dizendo que a gente está muito atrás dos demais quando fala de construção civil. Eu vou deixar aqui também um vídeo no card para você entender mais sobre esse método e também vai estar na descrição na ordem. Uma curiosidade sobre esse método construtivo é que como tem muita tela e concreto, na verdade um mini concreto, vira meio que uma gaiola. E o que acontece? Mesmo que eu bote o Wi-Fi dentro da casa, o Wi-Fi da sala às vezes não pega no quarto. Se você não tem Wi-Fi, o 4G não chega. Tem uma problemáticazinha aí. Não chega a inviabilizar não, mas é uma curiosidade, né? O terceiro método construtivo é através do ICF, que é basicamente o EPS invertido. Como assim? A gente não modulou o isopor e veio com o concreto por fora, com a concretagem por fora. Esse é o inverso. E eu faço a concretagem dentro dessa forma de EPS. Só que o método construtivo chama ICF. Só para vocês conseguirem entender, se eu fizer essa injeção do concreto e depois tirar o isopor, o EPS, fica como se fosse várias mini vigas e mini pilares. Só que não faz sentido eu tirar essa forma, porque ela traz alguns benefícios de propriedade térmica, acústica e todas as outras vantagens que eu citei no método anterior. Método construtivo com bloco celular. Ele é tipo um bloco de concreto, porém mais leve. E ele não tem função estrutural, ou seja, é um bloco somente para fechamento. Então eu posso comparar ele com a
alvenaria tradicional. Alvenaria. Ou seja, é um método que eu preciso fazer pilar, que eu preciso fazer vigas, só que ele nasceu para aumentar a produtividade frente ao bloco comum, ao tijolo comum. Porque ele é maior, aumenta ali a produtividade, ele é mais leve e com isso ele traz aí algumas possibilidades, porque ele tem furos verticais que me ajudam aí na ancoragem, algum tipo de reforço estrutural. Enfim, além de produtividade, ele traz aí também algumas possibilidades. Turma, estamos indo agora para o bloco 5. Até então, alguma coisa mexeu na sua cabeça aí? Você conheceu algum método construtivo que pode viabilizar aí o teu empreendimento, a tua casa? Enfim, comenta aí pro Titi. E aproveitando aqui a pausa, também quero te apresentar aqui todo o nosso material. Se você gosta de construção civil, se você quer construir sua casa, se você quer empreender, se você quer construir para o seu cliente, eu abro aqui para vocês uma porta entregando todo o nosso material já produzido na história. Tem ferramenta para fazer orçamento, tem vários projetos prontos, tem um curso de viabilização de obra, que isso aqui, cara, é fundamental. Não existe você construir uma coisa inviável. Mas aí tem gente que vai descobrir a inviabilidade só quando começou. É importantíssimo você aprender a viabilizar uma obra antes de qualquer coisa. Inclusive a turma chama esse curso Viabilizando Sua Construção de GPS da construção civil. Por quê? Porque antes de você sair de casa, você já sabe todo o caminho. E essa clareza te traz aí muita liberdade e com certeza absoluta vários sustos e prejuízos que a obra traz, você vai pular por você já ter feito o caminho mesmo sem ter saído do local. Todos esses produtos aqui nesse canal, nesse QR Code e no primeiro link da descrição, que eu também vou fixar no primeiro comentário, 85% de desconto. É somente aqui, tá? Então aponta o celularzinho aqui se estiver na televisão, se tiver no computador no celular, o link tá aqui na descrição. Cai na página. Lá eu vou te explicar todos, tem vários outros produtos, fechou? Vamos lá para o nosso quinto método construtivo, que é o steel frame. Muita gente já conhece, mas eu gostei de uma forma como ele está sendo apresentado agora, que é imprima a sua casa. E é bem legal que é real, é uma oferta real. Por quê? Porque ele é um método construtivo industrializado, que você faz o projeto, manda o plano de corte para a indústria, e aí ele vai passando assim o perfil e cortando como se fosse uma linha de produção, como se fosse não, né? Uma linha de produção, e esse material todo vai virar a sua casa. Por isso que é tipo imprima a sua casa. E o steel frame nada mais é do que um esqueleto de aço galvanizado, e aí você vem fazendo os fechamentos de dentro para fora para vocês entenderem. Vem a placa cimentícia, aí vem o OSB, que é tipo uma madeira para repelir a água, uma membrana, alguma coisa termoacústica, por exemplo, lã de vidro, isso aí é opcional, e o fechamento interno, placa de gesso estilo drywall. É uma obra seca, não tem concreto, não tem cimento, alta produtividade, ou seja, eu faço uma casa até a parte cinza, comparando, né, o convencional com ela, muito mais rápido, tem baixíssima geração de resíduos sólidos, então é uma obra enxuta, sustentável. E também ela é uma obra de fácil manutenção. E existem países que são carentes de mão de obra bruta. Exemplo, nos Estados Unidos é comum uma pessoa ter uma oficina em casa com todas aquelas ferramentas grande porte. Por quê? Porque cada um faz a sua própria manutenção. Por quê? E lá é ruim de serviço. E aí o drywall, você tem acesso à infraestrutura, por exemplo. Cara, eu quero mexer no fio. Tu desparafusa a placa, tá lá o fio. Então eu imagino que o steel frame não foi somente a produtividade em si, apesar de ser, mas a manutenção dele é muito mais simples. Tenho também aqui um vídeo falando sobre steel frame, inclusive esse vídeo tem uma parte dele que é dentro de uma obra, vou mostrando lá detalhe a detalhe do perfil, por que o perfil é assim, por que o perfil é assado. Vai estar aqui no card e também vai estar na descrição. O sexto método construtivo é o wood frame, que é um método muito similar ao steel frame, só que no lugar de aço, madeira. As estruturas vêm em madeira e o fechamento também. E apesar de não ser uma industrialização assim como o aço, também é uma impressão. Todos os perfis já vêm certinho para você botar no canto certinho do projeto. Ou seja, tem lá perfil ABC, você vai botar o perfil ABC nessa parede, ABC. Então é uma montagem mesmo, não é uma construção em si. Também enxuta, não leva cimento, não leva nada. E também de alta produtividade. Tem também o mesmo requisito de ser fácil a manutenção, porém o custo entre steel frame e wood frame, o wood frame é bem mais barato, principalmente em países que tem uma produção legal de madeira de reflorestamento. Eu também consigo enxergar uma vantagem em países que têm fortes intempéries externas, terremoto, furacão, essas coisas assim. Por quê? Porque o material ele tem uma coisa chamada zona elástica, que é o poder de mexer a sua forma inicial sem romper.
E a madeira tem essa zona elástica muito maior do que o concreto, do que a placa cimentícia. Então, se você observar bem, em países que tem furacão, que tem terremoto, eles utilizam bastante o wood frame. Além de trabalhar melhor com essa intempéries, qualquer coisa que acontecer, você mesmo consegue ajustar, né? O sétimo método construtivo é o bloco estrutural, que assim, é até satisfatório você ver levantar um empreendimento com bloco estrutural, porque se você vem em time-lapse, aquela montagem rápida, cara, é muito rápido, é muito gostoso. E também é um método autoportante, você não precisa de pilar, não precisa de viga, só que tem um porém. Eu imagino que esse método tenha sido criado para alvenarias de fechamento, alvenarias de contorno. Por quê? Porque é uma alvenaria grosseira e é uma alvenaria que não te permite mudanças. Exemplo, se você construir uma casa dessa aqui, 100% em bloco estrutural, se você quiser abrir uma porta no futuro, não pode. Tudo fica mais complexo. Se você quiser acessar um eletroduto, é complexo. Afinal, é como se você estivesse trabalhando no seu pilar, na sua viga. Por isso é que esse método não foi feito para construir uma casa 100%. Ou você faz o contorno e as demais paredes, fechamento. Você pode fazer drywall, pode fazer convencional, pode fazer celular, pode fazer todos os outros para trás. Mas por fora, a caixa você faz com o estrutural para poder eliminar grande parte da estrutura e também, fazer uma obra rápida. Mas eu imagino mesmo que esse método foi criado para fazer muro e fazer construções de grande porte, como galpão e etc, afins, né? Elimino 100% as estruturas, produção rápida, sem muito nhenhenhê, né? Só ferro e sobe. O oitavo método construtivo são as casas pré-fabricadas, que são casas que já chegam com grandes elementos prontos, grandes placas, inclusive pode vir com a parede já no perfil só para tu montar. E esse método foi desenvolvido para escala, fazer 50, 100, 200, 300 casas iguais. E aí a gente tem que concordar que tudo que é em escala, eu perco o quê? Qualidade, eu perco especificidade. Se eu quiser fazer uma casa diferente, como trata de uma coisa pré-moldada, eu tenho muita limitação. Então assim, é uma solução para escala. Se a ideia é construir várias casas iguais, faz um molde, pré-molda, só vem montando. Tá. Produtividade lá em cima, porém qualidade duvidosa e alto índice de limitação quando fala em mudança. Mas ele foi criado para escala. O nono método é através do bloco de gesso. Sim, é possível você construir uma casa 100% de gesso. Todo mundo sabe que é possível você fazer divisórias, fazer fechamentos com gesso. Mas é possível sim fazer uma casa com gesso. Existem os tipos de gesso. Tem o gesso de fechamento, que é aquele branquinho que você provavelmente já conhece. Tem o gesso hidrofugante, que é para área molhadas e molháveis. Tem o gesso que é só para umidade. E tem o gesso estrutural, que você faz a estrutura da sua casa. E ele também é autoportante. Você elimina ali algumas estruturas, deixando a casa mais leve. E o gesso a gente já sabe, não precisa de cimento. Tudo é com o gesso cola. E aí foi um método criado para locais que tem difícil acesso de cimento, que tem difícil acesso de transporte, que tem o cimento muito caro. É uma boa opção. Mas eu já vou fazer um desabafo aqui, viu, turma? Pensa numa mão de obrazinha difícil. E não é difícil de achar, não. É difícil de prestar. Se eu quiser fazer um serviço de gesso hoje, eu saio correndo. Porque é difícil. Inclusive, se você for profissional do gesso e sabe que é bom, joga nos comentários aí. Turma, eu sou do gesso, eu sou do Ceará, eu sou do Piauí. Porque você tem serviço para sempre. Se você tá sem serviço, será que você é bom mesmo? Bota nos comentários aí. E pra gente encerrar, o método construtivo que eu adoro é o método construtivo através de container. Cara, ele nasceu porque o container, qualquer coisinha, ele perde características normativas para transporte marítimo. É extremamente rigoroso. Pensa comigo, uma pilha de container, o daqui de baixo tá com um grauzinho aqui, o lá de cima tá lá fora. Caiu no mar já. Então eles têm uma vida útil muito curta e ninguém sabia o que fazer com esses containers. E aí começou sendo um depósito, depois virou um escritório móvel, e aí a turma entendeu que eu não consigo encaixar um em cima do outro e eu consigo empilhar vários, ele não vai assim no navio. A turma entendeu que se eu agregar vários módulos daquele, eu consigo criar ambientes, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Existe aí uma liberdade para você fazer a casa como você quiser,
E quando você mistura, né, vem ali com o container e faz algum complemento com o convencional, fica muito legal. Inclusive eu tive uma experiência boa com isso, que eu dei uma consultoria. Olha pra mim, cara, tu já me imaginou dando uma consultoria? Pois eu dei uma consultoria pro dono de uma empresa de container, ele fabrica e faz manutenção. Inclusive uma curiosidade no meio da curiosidade, ele tem o container, é dele o container, que sai do Brasil e vai pra Fernando de Noronha. Não é Brasil não, Fernando de Noronha? Sai do continente e vai pra ilha. Cara, ele disse, as dificuldades é muito legal. É um mercado extremamente legal. E eu dei uma consultoria pra ele. E aí ele começou a me mostrar o que ele tava fazendo com os containers. E ele é paulista e tava já acabando uma casa de container aqui no Ceará. Mais precisamente no Cumbuco. E olha que doido. Isso aqui chega a ser uma desvantagem, né? Ele tinha caminhão. Ele tinha container no rodo e aí ele foi e montou uma casa, ficou top a casa dele. Só que, primeiro teve uma resistência do condomínio de aceitar e o outro lance, olha que doideira. Depois de todo o transporte do container, a rua do condomínio se acabou. Imagina um rua de paralelepípedo, abriu tudo. O caminhão pesado, tem que ser um caminhão tara, não sei o que lá, com container em cima, abriu, cara, a rua do condomínio. Aí ele falou, se preocupa não. Ele mesmo já foi lá, já ajeitou a rua, mas ele queria fazer a casa dele de container. Por quê? Primeiro, é o business dele. E segundo, tá lá, é só empilhar. E ficou show de bola a casa dele. E detalhe, se você meter no LX da vida, você vai ver que não é caro não, hein? O ruim é somente a logística, né? Então é isso, turma. Um vídeo aí bem legal a título de curiosidade e também abrindo aí a mente de vocês para falar, opa, eu não tinha pensado nisso aqui não. Eu posso pegar esse método construtivo, somar com esse e fazer um empreendimento que dessa vez viabilize para mim. É ou não é? Então é isso, turma. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Se você não deixou o like lá atrás, deixa o like agora. E sem mais, vou ficando por aqui e vou deixar 2 vídeos aí, ó, para você saborear do nosso material. Sem mais, valeu!